Fala aí, minha galera do canal. Como prometido, né, disse a vocês que iriam Fala minha galera do canal. Como prometido para vocês, eu falei, né, que ia fazer alguns vídeos didáticos para vocês, ensinando alguma coisa, beleza? E não só tocando. Esse é um dos tais vídeos, certo? Como equalizar o seu baixo para determinados estilos musicais. Nesse vídeo eu irei falar apenas de 5 estilos, acho que os principais, certo? Forró, pagode, reggae, rock e sertanejo. Pronto, esses 5 estilos musicais, beleza? Vou falar para vocês como equalizar, né, o seu baixo aqui nos botões, né, para esses estilos musicais, beleza? Primeiro, o forró. O forró, galera, hoje em dia, geralmente a galera usa assim: um baixo com o grave na metade, certo? Grave na metade. Se ele já tiver um ganho de grave muito alto, o meu baixo ele tem um ganho de grave muito alto, tanto no captação como no circuito, então eu ponho na metade. Se o seu baixo não tem tanto grave assim, então você põe em 70 ou 80, beleza? Lembre disso. Se não tem muito grave, ponha em 70 ou 80% de grave aqui no knob. Dá uma giradinha e aumenta mais um pouco. Não topa não, porque senão fica muito embolado, beleza? Como o meu tem muito ganho de grave, eu ponho na metade, certo? O médio, o botão de médio, você põe ele ou em 50 ou em 60. Vai depender do tipo de forró. Tem forró que pede um médio maior, pede um médio maior, aliás. Que é o caso do vaneirão, que é o caso do vaquejada. Esse tipo de forró, ele pede muito médio na cara, entendeu? Aquele forró tipo Iguinho Lulinha, enfim. Pede um médiozinho massa. No caso desses forrós atualizados, né, que tem as vozinhas, esses baixos aí que a galera tá usando, é com um médio em 50 mesmo. Já fica massa. O meu agudo eu coloco topado, né? Meu agudo topado, porque é massa para fazer frase e massa para fazer slap, beleza? Então, os dois captadores ligados, né? Porque eu acho que a galera ainda tá nessa questão aí. Ah, que baixo para tocar forró hoje em dia tem que ter um medião na cara. Nada a ver, pô. Isso aí é baixo que era utilizado muito nas antigas, né? Que é o famoso baixo com o captador da ponte aqui, ó, topado, ó. É esse baixo aqui, né? Não, poxa, isso aqui tá ultrapassado, pô. Baixo hoje em dia é isso aqui, ó. É isso aqui, pô. É um baixo mais acentuado, um baixo mais ali, não vou dizer fletado, mas um bem equalizado, né? Um agudozinho 50, um médiozinho 50 ou 60, o agudo topado e os dois captadores ligados, pô. Baixo de forró é isso hoje. Independente de qual seja o baixo, seja Warwick, seja baixo de Jazz Bass, Fender, seja Condor, seja Ibanez, seja Tajima Millennium, o baixo ideal para forró é isso aqui. 50% de grave, médio 50 ou 60, depende do seu baixo, e o agudo topado e os dois captadores ligados, entendeu? Aqui como o meu é Jazz Bass, então eu coloco o meu tone topado, entendeu? Para não ficar um baixo fofo, certo? Então baixo para forró é isso. E aí você vai ficar com esse som, né? É isso que é um baixo de forró, certo? Agora vamos para o segundo estilo musical que eu falei, forró, pagode, né? Vou aqui falar novamente, eu acho que eu não falei, mas se eu não falei eu vou falar. Eu sei que vai causar uma polêmicazinha aqui, né, no meu vídeo, mas eu quero que cause mesmo. Baixo para pagode não é só baixo Warwick. Me desculpa aí os fãs de pagode que diz que para poder tocar pagode tem que ter um baixo Warwick. Nada a ver. Até porque quando o baixo Warwick ele foi inventado, o baixo Warwick ele foi inventado para o rock, né? Um dos primeiros baixos Warwicks que existe é o baixo chamado Rock Bass, que era um dos baixos mais utilizados na época pelos pagodeiros, pela galera do pagode.
né? Que eu gosto demais de pagode também. Mas esse baixo ele foi fabricado para o rock, não para o pagode. Mas a galera pegou e adaptou o baixo para o estilo do pagode e casou bem. Tá entendendo? É um baixo que casou bem com o pagode, mas não quer dizer que é obrigatório eu tocar pagode somente se eu tiver um baixo Warwick. Nada a ver, entendeu? Então é isso. Baixo para pagode é qualquer baixo, mano. É só você saber equalizar ele. O problema é que a galera pega um baixo, aí quer tocar pagode assim, ó. Vou colocar aqui na equalização o grave em 80% do volume. Vou colocar aqui o meu médio na metade, o meu agudo fechado e o meu tone fechado. E os meus dois captador aberto, né? Ainda tem gente que inventa de tocar pagode com captação do Jazz Bass aqui, o Precision, captação da ponte. E outros inventam de tocar pagode com captação do braço. Vamos ver se combina. Nada a ver, pô. Entendeu? Vamos colocar aqui os dois captadores. Não combina, pô. Baixo totalmente fofão. Combina com reggae, pô, ó. Combina. Entendeu? O problema é esse. E ainda mais que é tocar que nem tivesse com os dedos doendo. Não combina, pô. Um baixo totalmente com a equalização fechada, quer tocar pagode assim. Pega os instrumentos e equaliza assim. Não vai casar. Baixo para pagode, eu tenho que deixar o meu baixo aqui, ó, com o agudo, com o grave, aliás, em 50%, certo? Se o meu baixo não tiver tanto ganho. Mas como o meu tem muito ganho, eu ponho em 30%, certo? Mas se o seu baixo não tem tanto ganho de grave, você põe em 50%. Tem que ter grave, baixo para pagode. O médio eu vou colocar ele em 50% ou 60%. Vai do seu gosto aí. Tem que ter o médio, né, para fazer as frases. Principalmente oitavas, né? Pega muito no pagode. O meu agudo eu vou topar, certo? Vou topar todinho. O meu tone também, né? Para chegar o som que eu quero. E o volume fica o seu gosto aí. Mas a equalização de baixo para pagode é isso, pô. É o grave em 50% ou 30%, se ele tiver muito ganho de grave. O médio na metade ou em 60%. E o agudo topado, pô. Pra você poder fazer aquelas pegadinhas aqui. É isso, pô. E aí você toca o pagode de boa, entendeu? Com um baixo bem equalizado. E você toca o pagode de boa. E aí, dá ou não dá pra tocar pagode com baixo Fender? De boa, pô. Entendeu? Parar com essa besteira aí de baixo pra pagode é baixo Warwick. Não, mano. É o baixo que a galera, tipo, batizou ele como baixo de pagode. Mas o Warwick, pra começar, nem foi projetado pra isso, pô. Os Warwick nem daqui são. Warwick tem Warwick alemão, americano, tem vários tipos de Warwick, entendeu? Ainda não tem nenhum Warwick brasileiro, pra começar. Então como é que foi feito esse baixo para o pagode? Não foi, pô. A galera pegou ele, acentuou no pagode e deu certo. Mas você vê a galera tocando aí, que nem aquele Vini mesmo, do Suel. O baixo dele não é Warwick, pô, e é top pra pagode. O circuito, o baixo foi projetado para ter um agudo na cara, com um médio na cara também e um grave massa. E aí casa bem o pagode, entendeu? Alguns cortes também são massa para tocar pagode, né? Alguns Ibanez.
porque tem um agudo acentuado massa. E alguns baixos turbinados, né, com o circuito da Sonoros, com outros preamps aí, que o agudo chega mesmo, o baixo fica massa para pagode. Então não precisa ter um ORC, só precisa saber equalizar seu instrumento para aquele estilo musical. Entendeu? Foi como eu já dei a diferença aqui, né? Tem gente que quer tocar o ritmo musical usando a equalização de outro estilo musical. Não vai dar certo. Tá entendendo? Como não dá certo eu pegar a equalização do pagode e tocar forró, vai ficar tipo faltando peso, o grave. Porque no pagode não tem tanto grave assim. Já no forró precisa do pesão, né? O gravão. Beleza? Então, é isso aí. Agora vamos para o terceiro ritmo musical, é o reggae, né? Como que eu equalizo meu baixo para o reggae? Vamos lá. Primeiro que o reggae, o grave, ele é na cara. Então, você vai colocar o seu grave aí em 70% de volume, beleza? O meu baixo tem muito grave, e aí eu ponho a metade. Mas o ideal, se você não tem um baixo com tanto ganho de grave, você bota em 70. O meu tá em 50, certo? Você vai colocar aí o médio aí em 40, porque no reggae não precisa ter tanto médio, entendeu? É mais a questão do grave e tem que ter agudo para fazer as frases. Então eu ponho meu agudo topado, né? Quando é para gravação no estúdio, eu coloco o meu grave na metade, porque ele fica mais fofinho, o som, certo? Mais suave, mais passivo. Então, e os dois captadores ligados, entendeu? Você pode também estar utilizando para o reggae o captador da ponte, que é o som do Prestígio, né? Ó. Fica massa para abafar, né? Fica massa no PA, entendeu? Ou então você pode estar utilizando os dois captadores. Beleza? Então o som do reggae ele é mais fofinho. Ó, vamos colocar aqui o agudo na metade, no meu caso aqui, ó. Beleza? Já fica mais fofinho, né, o som. Então esse é o baixo para reggae, entendeu? É um baixo que não combina para o pagode, essa equalização não combina, certo? Agora o próximo ritmo musical, o ritmo de sertanejo. Você que toca sertanejo, você não sabe equalizar o baixo, essa é a equalização, ó. Grave 70%, né? 70% você põe aqui no knob, passando da metade um pouco, né? Os knobs que tem o interpliquezinho aqui, ó, no meio, você vê que tem uma travazinha, aí você põe um pouco mais, tá? 70% de grave, certo? O meu eu deixo em 50, porque tem muito ganho. O médio, você vai colocar aí na faixa dos 30 ou 40% o médio, certo? Um pouquinho antes da metade, tá bom? E o agudo, você pode colocar topado, né? Porque sertanejo sempre tem as frasezinhas, né? Então você... Entendeu? Então, o sertanejo ele é um som mais abafadinho, entendeu? Não é tão estralado, certo? Então você deixa aí o seu agudo aí na metade, né? Deixa o agudo na metade e os dois captadores ligados. Vai ficar top para o sertanejo, entendeu? Que é aquele som mais abafadinho. Tem casos que certos sertanejos mais lentos, você tem que tirar o agudo todinho, pô. Certo? Tira o agudo todinho, deixa zerado o agudo. Deixa o médio aí em 30, 40% e o grave em 50%, certo? E aí você vai ter esse som aqui, ó. Beleza? Então fica um baixo assim mais fofinho, né? Para o questão do sertanejo, certo? E agora o último ritmo, se eu não me engano, eu falei rock, né? Então, baixo para o rock já é uma equalização totalmente diferente dessa, né? Você já não fecha o agudo e não põe o agudo na metade. O rock você tem que topar o agudo, certo? Porque o baixo tem que roncar. Hoje em dia o rock é dessa forma.
né? Você vai pôr o seu médio aí em 50% ou 60%, certo? Porque tem, né? E o grave tem que ter um pesão foda, então você tem que colocar aqui realmente em 80% o seu grave. Se o seu baixo não tem tanto grave, você põe 80. O meu eu ponho em 50, já tá massa. E aí vai ficar essa equalização, os dois captadores ligados, claro, né? Não tem como você tocar rock com som, captador do braço, né? Então vai ficar aqui, ó. Beleza? Então, essa equalização é para o rock, uma equalização mais na cara, um médio mais na cara, um grave mais na cara e o agudo também na cara. Então, galera, então você percebe que para cada estilo musical existe uma equalização padrão, massa, que vai fazer o seu baixo ficar ali aparecendo no meio dos demais instrumentos, não se destacando, né? Mas você somando, certo? Há muita dúvida da galera, acho que é essa, porque muita gente às vezes vai tocar um forró, aí acaba colocando a equalização para um reggae, aí fica muito fofo, aí ao vivo fica feio e a pessoa fica se perguntando, oxe, pô, o fulano tirou um som massa e eu toco forró e tiro um som feio e o meu baixo é bom, porque você não sabe equalizar no seu baixo da forma certa para aquele estilo musical. Cada estilo musical tem um padrão de equalização aqui, nunca vai ser igual. Não tem como você tocar um reggae com a equalização para pagode, pô. E nem tem como você tocar um forró com a equalização para sertanejo ou para um rock. São equalizações diferentes. Então o seu baixo, ele pode ter 4 botões só, ou 5 botões, pode ter até 7, que nem o meu tem 7. Mas você vai ter que manter o padrão, né? Vai ter que manter o padrão ali de grave, médio e agudo no padrão certo para aquele estilo musical, entendeu? Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, que tenha tirado suas dúvidas aí em respeito a esses 5 estilos musicais. Assim, eu acho que os mais principais, né? Tem outros estilos musicais aí também, né? Tipo música romântica, música gospel, tem salsa, tem axé. Aí no próximo vídeo eu vou estar falando desses outros estilos musicais, beleza? Mas até então, esses são os 5 que eu acabei de citar, que eu quero frisar nesse vídeo, né? Que é o forró, o pagode, sertanejo, o reggae e o rock, beleza? Então espero que tenha ajudado vocês o vídeo, espero que tenha tirado as dúvidas e até o próximo vídeo aí, né? Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, pode comentar o que você quiser, negativamente ou positivamente, comente, tire sua dúvida, beleza? Nós estamos aqui para ajudar vocês no que for necessário. Valeu, minha galera, até o próximo vídeo, um abraço. Fiquem com Deus. Tamo junto.